próxima palestra técnica desta manhã, então, vamos lá, dando sequência. Métodos rápidos para análises microbiológicas de alimentos. Então, segue a Elisa como a moderadora. Vou pedir para você dar uma introdução e depois eu apresento a Carolina, que vai palestrar. Vamos lá. Ok. Então, métodos rápidos, né? Eu até comentava com a doutora Brigitte, né? Embora eu sou lá da micro tradicional e trabalhei muito no laboratório, tem alguns métodos rápidos que são a salvação. Então, a gente não adianta, a gente tem que realmente confiar, né? São métodos validados. E aí a Carol aí vai trazer para vocês, né? Então, essas oportunidades. E que, claro, né, a gente tem que sempre olhar, né, a matriz, a validação, né, o conteúdo, né, serve para o meu laboratório, né, traz benefício, ganho produtividade. Eu acho que cada um vai trazer, vai pensar a respeito da sua realidade. Né? Então, a gente falava antes, né, tem algumas coisas que talvez para o meu laboratório não seja viável neste momento, mas eu sei que existe. Né? Então, isso é importante, principalmente laboratório de indústria, né? Utiliza muito, né? E é uma oportunidade, então, de se aproveitar. Tá? Então, né, vamos ouvir a Carol. Obrigada, Elisa. Daqui a pouquinho você volta. Então, para apresentar o tema Métodos rápidos para análises microbiológicas de alimentos, convido ao palco a senhora Carolina Paniquita, especialista em segurança dos alimentos da Mérieux NutriSciences. Bem-vinda, Carolina. Só apresentando-a, Carolina é bacharel em microbiologia pela Universidade Popular del César, na Colômbia, com pós-graduação em engenharia de qualidade pela Universidade Libre de Colômbia. Possui mais de 12 anos de experiência com análises microbiológicas em alimentos geral, cosméticos e medicamentos. E está na Mérieux NutriSciences há 11 anos. E, atualmente, ela ocupa o cargo de especialista em segurança dos alimentos. Bem-vinda novamente, Carolina. Boa apresentação. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês já escutaram a apresentação, então sabem que vai escutar um sotaque diferente. Eu vou gastar meu português, acho que é bom. Talvez algumas palavras ainda não... vocês entendem, certo? Mas estou muito feliz de estar aqui. Eu fico muito grata com a comissão, com Celso, com Elisa, pelo acompanhamento. E é um tema que eu gosto muito. Sempre he trabalhado com microbiologia, então eu sou bem apaixonada. Eu gostei muito na parte da manhã, que aqui nossa colega falava que os fungos são bonitos. Eu também acho muito lindos. É uma ciência invisível, certo? Mas com a microbiologia nós conseguimos que seja visível, certo? Conhecemos características macro, microscópicas e conseguimos identificar micro-organismos, certo? Então, eu acho assim, bem interessante este simpósio. Todos nós temos algum tipo de relação com a microbiologia, seja fornecedores de insumos, equipamentos, nós como laboratórios de referência, nossos amigos das fábricas, todos temos um tipo de relação com a microbiologia. Tá? Já falaram que sou colombiana, moro 5 anos aqui no Brasil. Anteriormente, eu trabalhava para Mérieux NutriScience Colômbia, então foi ali um tipo de transferência e estou faz 5 anos aqui. Amo o Brasil, amo a comida, tudo. Eu acho que são
países muito parecidos, eu não sei. Eu não senti muita saudade das pessoas, da comida. Eu acho muito similar só o idioma, tá? Mas, para iniciar, bom, falando um pouquinho de Merian NutriScience, então, temos um legado bem importante. Nós vimos desse legado de Louis Pasteur. Todo inicia lá com Marcel Mérieux em 1897, quando ele funda ou inicia o Instituto Mérieux. Já tem mais de 21.000 funcionários, 5 empresas industriais. Para lá. Tá. A missão geral assim, de Merian NutriScience é trabalhar para ofertar serviços que ajudem a uma melhor comida, um melhor mundo, uma melhor saúde. Tá? O Instituto Mérieux está composto por 5 empresas. Casi sempre perguntam, Merian NutriScience é o mesmo que Biomérieux? Certo, porque é muito parecido o nome. Embora as empresas tenham enfoques diferentes, pertenecemos ao mesmo instituto, ao mesmo grupo, tá? Os laboratórios Mérieux mais trabalhando na prevenção de riscos e Biomérieux trabalhando em o tema de diagnóstico. Estamos presentes em 20... Tá. Desculpa. Tá. Aqui? Merian NutriScience trabalha para a prevenção e Biomérieux tem um enfoque mais para o diagnóstico. Eu também falo rápido. Tá, estamos em 27 países, com mais de 100 laboratórios, mais de 8.000 colaboradores. Se vocês têm algum tipo de interesse, podem chegar ali no stand, que ali estão também colegas para falar dos serviços que nós conseguimos prestar. Então, já entrando na palestra, no tema, então vamos a estar falando sobre qual é o presente na microbiologia de alimentos que nós precisamos saber, falar um pouco sobre métodos microbiológicos na indústria de alimentos, como ficam os métodos tradicionais frente a las novas tecnologias, os métodos rápidos e que devemos considerar ao escolher um método microbiológico. Fabiane falou muita coisa que eu iria falar, mas acho que isso é bom, porque vão ficar os conhecimentos bem fortes, nós vamos a conseguir lembrar e acho que isso é bom. Tá? Eu penso que a microbiologia não está muito distante, não é muito separado com a segurança dos alimentos, certo? Então, quando falamos de microbiologia, precisamos também trazer informação de como estão os surtos por alimentos contaminados, que se está fazendo, está diminuindo ou está aumentando, certo? Para nós todos, acho que essa é uma informação bem importante e que nós precisamos estar cientes de que está acontecendo no Brasil, no mundo, com respeito a doenças transmitidas por alimentos. Então, esta primeira parte, eu achei bem interessante trazer para vocês esta informação, é uma informação bem recente. Se coletaram todos os dados do ano 2023 e 2024 com referente a surtos relacionados a alimentos contaminados e recall. Tá? Então, que trouxe essas informações aqui? Fala. Número de hospitalizações dobrou de 230 para 487. As mortes por doenças alimentares subiram de 8 em 2023 para 19 em 2024. ¿Sí? Os óbitos registrados em 2024 foram associados ao consumo de frios, pepinos, cebolas, cenouras, queijos,
salgadinhos, chocolates, cogumelos. Y a maior lição del 2024 fue un aumento significativo de casos graves y muertes relacionados a alimentos inseguros. As principales amenazas continúan siendo Listeria, Salmonella y E. coli, ¿cierto? Si nos pensamos un poquinho, podríamos refletir todos, ¿qué está acontecendo? Siempre es Listeria, Salmonella, E. coli. Podemos ter algunos microorganismos emergentes, como Chronobacter, Campylobacter, Toxina Shiga, ¿cierto? Mas sempre nós escutamos os mesmos microorganismos. Então, é bem interessante também olhar, está casi o dobro essa informação de Estados Unidos. Ontem falaram bem sobre que Estados Unidos eles têm um sistema mais robusto, conseguimos ter estadísticas, certo? E podemos analisar esses dados. Pero eu procurei informação de Brasil, de minha querida Brasil, certo? E que encontramos? Eu procurei lá na Comissão Europeia e eu pedi que na plataforma filtrar informação dos últimos 5 meses, acho. E, oh surpresa, temos muitas notificações por parte de produtos enviados desde Brasil a outros países. Então, não sei se vocês conseguem ler um pouquinho, acho que está muito pequeno, mas ¿sí? Esa primera parte toda está relacionada a carne de aves, ¿cierto? Ali vemos a bandera. La primera bandera es quien envía, la segunda bandera es quien recibe y quien hace la notificación. Todas estas notificaciones fueron por Salmonella en frango, enviados desde Brasil. Y si vemos ali las datas, no son datas muy longes, es 4 de abril, 25 de marzo, 13 de marzo, ¿cierto? Entonces, ali vemos que Salmonella sigue siendo ese desafío para nuestra industria, ¿cierto? También tenemos aquí Toxina Shiga, que también está apareciendo como notificación 13, 11 de marzo, y ya luego noces más relacionadas a temas de aflatoxinas, que está muy relacionada con el almacenamiento de estos productos. Entonces, vemos que tal vez essas empresas, eu acho que essas empresas fazem análises microbiológicos. Vocês que acham? Eles fazem análisis microbiológico. Pero ali, então, precisamos pensar, então, o que acontece? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese tipo de situações? Vocês poderiam pensar em alguma causa raiz, pensando em análise microbiológico. Será que o país que recebe e que faz o análisis tem uma técnica mais específica, mais seletiva? Será que essas empresas fazem um muestreo do lote certinho para conseguir garantir a segurança de todo o lote de produção? Podemos pensar muitas coisas, mas o que eu posso ter certeza é que são feitos análises microbiológicos. Há de alguma quantidade de amostras em específico, tá? Então, eu trago para vocês estas informações porque, como falava Fabiane em sua apresentação, é muito importante a eleição do método que vocês irão aplicar em esse determinado alimento, sim, nessa determinada matriz. Então, nós precisamos olhar os métodos microbiológicos como essa ferramenta que ajudam a conhecer qual é a situação do meu produto, de minha matéria-prima, de meu monitoramento ambiental, que também estávamos falando, certo? Todo isso em base a
métodos microbiológicos, sean tradicionales, sean métodos alternativos, es método microbiológico. ¿tá? Entonces, ¿qué conseguimos recuperar con estos métodos? Entonces, microorganismos indicadores, que son aqueles que pueden fornecer información sobre a inadequada ou contaminação do produto. Esto representa un riesgo. Si yo encuentro indicadores es porque tengo mucha posibilidad de encontrar un patógeno. También con los métodos microbiológicos puedo detectar aquellos microorganismos patogénicos los cuales van a causar doenças o enfermedades en los consumidores. Listeria, Salmonella, E. coli, Cronobacter sería un ejemplo de ellos. ¿Sí? Más también con los métodos microbiológicos nos conseguimos estudiar, hacer un contaje, ¿sí? de microorganismos benéficos. Eu vou fazer um parênteses aqui porque talvez nós, neste grupo aqui não, mas as pessoas que não têm muita relação com a microbiologia acham que todas as bactérias são ruins, certo? Como que, eu não posso entrar em um laboratório de microbiologia porque vou ficar doente, eu não posso tocar isto. E para mim pergunta muita coisa que eu, a vezes, trato de não falar muito porque o conhecimento talvez não é tão profundo. Y no toca esto, no toma esto, basado solamente no sé, en la imaginación, ¿cierto? Entonces, soy defensora de las bacterias. A fracción de bacterias patógenas es muy pequeño en relación a todos los microorganismos que existen, ¿sí? Y entre ellos, pues, están entre los microorganismos benéficos, están todos esos maravillosos procesos de fermentación que son feitos y con los cuales podemos tener yogur, cerveza, vino, ¿cierto? Entonces, no es que no creer que todos los microorganismos son ruins, sino que tenemos unos microorganismos, como falaba Marta, maravillosos, que cumplen un proceso diferente a causar enfermedades. Entonces, ¿cómo puedo identificar estos microorganismos? Falando de microorganismos benéficos, esqueci falar que existen métodos para el contagio de Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus, ¿cierto? Para medir esa curva de fermentación láctica que es necesaria para las industrias que fabrican este tipo de productos. Entonces, ¿cómo identificar y cuantificar microorganismos en los alimentos? Ya sabemos que existen métodos analíticos que podemos llamar de cualitativos, que son aquellos que van a tener un resultado positivo o negativo, siendo que ese positivo primero fue un presuntivo y luego da confirmación ya podemos hablar que es un positivo. Y los métodos para contaje, que son métodos cuantitativos, en los cuales vamos a tener un resultado numérico basado en UFC, que es unidad formadora de colonia. Entonces, no inicio do día falaban sobre que los métodos tradicionales tienen muchas etapas, ¿cierto? O propósito del método alternativo es reducir esas etapas. Esta es un paso a paso dos métodos para contaje, uno a uno. Entonces, você va a precisar hacer un pesaje, una inoculación, una incubación, un contaje. En caso de que tenga colonias presuntivas, va a precisar hacer un confirmatorio y un cálculo e interpretación de resultados. Casi siempre estos métodos, con todos estos pasos, está basado en, como fue comentado anteriormente, en un método ISO, un método MAE, un método de referencia que trae mucha información. Por ejemplo, como falaba Carol, eu também gosto da 7218, eu também gosto do método ISO. Ele traz muita informação de como você fazer
O análise, ele fala, você precisa incubar até 6 plaquinhas. Se eu não tenho essa informação, eu vou fazer fileira de lo que eu quiser. Mas são pontos importantes que precisam ser tidos em conta quando eu tenho resultado, certo? Porque a vezes posso ter um resultado que não ficou bom porque eu não incubei certo. ¿Sí? Agua utilizada para preparo de medios de cultivo, fundamental. pH, fundamental. Autoclave, certo? Qualificação da autoclave. Quantos frascos eu posso colocar dentro da autoclave? Ah, não, é que eu preciso fazer todo isso agora e vou encher ali, certo? Então, as normas ISO, não, o sea, tem muita informação assim detalhada do método, sim? Esses métodos podem ser usados para contagem de aerobios mesófilos, certo? Utilizando o método em profundidade ou o método de superfície, usado também para esses microorganismos que precisam expressar-se, certo? Não sei se todos han trabalhado com bacilos, mas la colonia de bacillus não é assim, não é puntiforme, ele é um pouquinho maior, você pode olhar os bordes, que tipo de bordes tem. Então, para este tipo de microorganismo, o mais recomendável é utilizar o método de inoculação em superfície. Tá? Para terminar aqui, importante lembrar que estos métodos ISOs, cuando yo tengo, por ejemplo, colonias de Staphylococcus coagulasa positiva presuntivo, no puedo reportar ¿certo? Preciso hacer a etapa de confirmatorio. Entonces, si yo estoy hablando todo esto, eso requiere de muchos días, ¿cierto? Ali vai, no sé, 5 o 7 días para eu fazer a primeira parte do método e logo a confirmatória. E a vezes a ISO recomenda que sejam 5 colônias. Então, ali precisamos sumar insumo, enfim, muita coisa, tá? Então, para ter em conta esta informação em quanto a métodos tradicionais. Já falando de métodos quantitativos, então podemos falar de métodos qualitativos, que são aqueles que o resultado va a ser ausencia o presencia. Eles também têm etapas, por exemplo, preparação da amostra, enriquecimento, isolamento e ter um resultado ou chegar hasta a identificação das colônias. O método alternativo vai ajudar a não fazer tudo isto, sino algumas etapas específicas do método. Então, aqui temos algumas plaquinhas de métodos qualitativos, igualmente são colônias presuntivas que precisam ser confirmadas. Quem já trabalhou com este método? Tá, esse é outro método, certo? O método de número mais provável. Aqui precisamos material de vidro, campanas de Durham, preparar meio. É bem tedioso, eu não sei se se fala em português assim, mas é trabalhoso fazer, certo? Assim, uma coisa boa deste método que eu consigo ressaltar é o limite de quantificação. Se eu preciso um resultado menor a 10 UFC, de coliformes, de coli, eu preciso fazer número mais provável. Ou outro método que consiga atender essa especificação. Bom, então, como ficam todos esses métodos tradicionais frente a las novas tecnologias, frente a todos os produtos que vende minha amiga Fabiane? Se precisa fazer essa diferenciação. Eu consigo esperar os 10 dias do método tradicional ou eu preciso um método rápido que ajude com a liberação do lote? Então, ali vocês vão precisar escolher entre que precisa e que podem aplicar em seus laboratórios, tá? Não estou falando, eu não estou nem em contra nem em pró, mas
vai depender do que o cliente quiser aplicar no laboratório. Nós temos alguns clientes globais, que eles fazem uma seleção dos análises dependendo o produto. Então, por exemplo, para análisis de monitoramento ambiental, podem usar ISO, pero para produto final precisam método rápido. Tá? Então, fazer essa classificação em caso de que seja necessário ou que seja a situação que vocês precisem. Então, as características de métodos tradicionais, então já sabemos que precisamos preparar meios de cultura, que tem uma incubação 72 horas, 5 dias, a ciclobacillus acho que demora 10 dias, esterilidade comercial como 15 dias, certo? Então, é muito tempo de incubação. Resultados visuais, pode ter um baixo custo, tem um reconhecimento por normas internacionais. Desvantagem, o tempo de resposta, maior manipulação das amostras e maior risco de contaminação cruzada. Métodos rápidos, então aqui seria o contrário, certo? Temos algunos métodos que no precisa preparar medio de cultura, sino solamente hidratar con la muestra. Método rápido, mayor sensibilidad y especificidad, menor manipulación de las amostras. Y desventaja, costo elevado. Algunos métodos no permiten recuperación de un microorganismo y requieren algunos de equipos especializados. Entonces, básicamente, esta sería la alternativa de los métodos ISO para métodos cuantitativos. Tenemos allí las plaquinhas de productos gelificantes solubles en agua que constituye o agar tradicional. Y también una alternativa son los métodos cromogénicos. Ya vocês trabalharam com método cromogénico. Es bom, certo? Tem uno muito usado que es aquele que pode diferenciar coliformes de cole. Ali você já fez os dois análises em um. E falando sobre qual seria a alternativa de los métodos cualitativos, certo? Salmonella, detección de salmonella, de listeria, cronobacter, serían algunos métodos que están basados en inmunoensayo, que es aquella método ELISA, que faz o sándwich de antígeno-anticuerpo, que emite una fluorescencia y allí se puede determinar si fue detectado o no el antígeno de un microorganismo. Tenemos también inmunofluorescencia y nuestro gran aliado, que es la reacción en cadena de polimerasa, PCR, tá? Que también ayuda a acelerar mucho o proceso de detección de microorganismos nos alimentos. Outra alternativa bem interessante, eu não sei se vocês já han trabalhado ou han tido contato com este tipo de alternativa, que es la metagenómica. Aquí você no va a precisar ningún cultivo previo, sino que você va a conseguir avaliar la muestra en sí, sea muestra de materia prima, sea producto final, sea suave. Você va a conseguir identificar toda a comunidade fúngica, bacteriana, protozoários, vírus. Ali você vai conseguir determinar todas essas comunidades que estão presentes em seu produto. Qual acho que seria a desvantagem? O custo, certo? Não temos como aplicar em todas as mostras um estudo de metagenômica, mas a vantagem mais importante que eu vejo é que você vai conseguir conhecer qual é a microbiologia que você tem na fábrica e que você precisa ficar atencioso nesse grupo de microorganismos identificados pelo estudo de metagenômica, tá? Então, basicamente é realizar um sequenciamento 16S e com a ajuda da bioinformática já vamos a conseguir identificar porcentagem de abundância,
nome e sobrenome dos micro-organismos. Em algumas ocasiões, se pode comparar linhagem para identificar se é o mesmo micro-organismo que está no suave, no produto final, certo? Mas sabemos que o análise principal para determinar isso seria uma análise de genoma completo. Então, que devo considerar para ter essa escolha do método? Fabiane já falou, mas eu vou repetir. Vai depender de lo que você precisa, certo? Você precisa contágio ou você precisa uma presença. Ali você vai escolher que tipo de métodos aplica para vocês. Qual é o limite? Qual é a especificação que você precisa cumprir? Você precisa cumprir menor a 10. Para coliformes, você já sabe que o método de profundidade não vai chegar a esse limite. Então, fazer essa avaliação primeiro para logo contratar ou implementar um método. E é necessário o tema de validação e verificação de métodos para as diferentes matrizes analisadas. Já sabemos que todas estas entidades conseguem, já fizeram um tipo de validação, então é importante ter em conta. E aqui só um exemplo de como você sabe se uma referência aplica ou não para seu produto. Então, você vai procurar a norma, certo? A norma, por exemplo, a UAC, que é a correspondente a um método alternativo, a um método que você quer implementar para sair do método tradicional. E ali, ele sempre tem definido los alimentos o las matrices que fueron validadas en esa referencia. Entonces, estafilococosaurios en carnes, peces y carnes de aves. É muito importante vocês procurar e olhar, essa sim posso, esta não posso, aqui eu precisaria fazer uma validação. Enfim, vocês ali fazem os análises. Esse é isso, pessoal. Muito obrigada, tá? Deu tempo, certinho, tá? Muito obrigada, Carol, pela apresentação. Pode permanecer aqui no palco, por favor. O Media Code, por favor, da apresentação dela. Aí está. Pedi, então, para a moderadora Elisa retornar ao palco para iniciar o debate e as perguntas da plateia. Vamos lá. Deu um show, né? Parabéns, Carolina, né? Novamente. Acho que tu trouxe muito bem aí as ponderações de quando a gente vai escolher, né, um método. Então, a Carol trouxe, né, agora de uma forma, né, contextualizado assim, o que eu preciso identificar, né? Primeiro o parâmetro, né? Que legislação que eu quero atender e o parâmetro, porque não adianta eu escolher um método que eu não vou conseguir atender o parâmetro da legislação. A questão da matriz, né? A Carol e eu vivenciamos isso numa discussão técnica, né? Onde, às vezes, o cliente escolhe, manda fazer, o laboratório faz, e depois o método nem é validado para aquele tipo de matriz. Então, não adiantou nada ter feito, né, uma batelada de análises. A questão, né, do limite de quantificação e o limite de detecção. Né? Às vezes, o método ele não vai atender o limite. Né? Ele tem um limite para realmente expressar o resultado e talvez aquilo não vá, né, de acordo com o que você espera. E o tempo, né? Então, é tudo isso, né? A indústria, as empresas, elas acabam, né, tendo que realmente optar por algumas metodologias em virtude né, dessas circunstâncias, quando se tem essa informação. Quando não se tem, se escolhe o método mais barato e manda fazer. E aí não sabe, né? E, às vezes, lá, né, o laboratório também não informa. Então, essas falhas de comunicação ou falha de entendimento, eu acho que realmente é o que
que peca muito, né, e as coisas acabam acontecendo. Mas temos já perguntas aqui, então vamos lá, né? Vou começar. A Fabiana, né, a Fabi ali, né, trouxe um questionamento aqui. Como um laboratório prestador de serviço consegue vender para o seu cliente final os métodos rápidos, pensando nos benefícios, no fluxo interno e nos benefícios para o cliente? O que falei anteriormente, tá? Nós, como laboratório, oferecemos método tradicional, método AUAC, PCR, se necessita, e allí vai com os prazos de entrega. Então, ali, a primeira observação que vai ter é o cliente, eu vou mandar a amostra hoje, mas eu vou receber o resultado X dia. Então, eu acho que esse é o primeiro filtro, porque a fábrica de alimentos é assim, contra o tempo. Então, ali eu acho que, dependendo de se pode ou não esperar, eles vão fazer a escolha. Tá? Em caso de eles ir por método rápido e ele não informar o alimento, então ali nós como laboratório fazemos essa avaliação. Você que mostrava enviar, se pode usar esse método ou não. Tá? Então ali é como um análise prévio antes da venda. Ok, Fabi, deu certo? Ok. Outro questionamento é aqui, nos métodos de metagenômica, tá? É possível quantificar os micro-organismos encontrados? Tá. Não vamos a ter um resultado em UFC, certo? Vamos a ter um resultado em sequenciamentos feitos, então isso se vai convertir em um porcentaje de abundância desse microorganismo identificado. Então, não vai ser o UFC como um método em profundidade ou em superfície, sino um porcentagem de abundância. Tá? Ok. Essa questão, né, eu já trabalhei e a gente fala muito disso, que a microbiologia tradicional ela nunca vai se desvincular. Né? Eu sempre vou ter que utilizar, em algum momento, às vezes para um isolamento específico, para depois usar a biologia molecular ou a metagenômica. Né? Então, essas condições acabam, né, se complementando. Tá? E um outro questionamento, né, a respeito de... que os métodos, como garantir que os métodos rápidos tenham a mesma eficácia de recuperação que os métodos tradicionais? Tá. É feita uma validação, certo? Inicialmente, ou uma verificação, comparando método de referência e método alternativo. Ali deve ter os resultados precisam ser cercanos, cumprindo algum porcentagem de aceitação. E também com proficiências, nós como laboratório também fazemos proficiências e são aplicados tanto métodos tradicionais como métodos ISO, como métodos alternativos e ao apresentar os resultados, ali uno avalia como estão, se estão atendendo ou não essa conformidade. Mas, até o momento, é muito cercano os resultados entre ISOs e alternativos, e métodos alternativos. Mais alguém com algum questionamento? Não? Eu só queria complementar o que tu estava falando em relação a quando a gente percebe o analista, né? Ele muitas vezes até o método está validado para algum tipo de matriz, mas o laboratório, né, a experiência do analista também percebe que para algumas matrizes o desempenho muitas vezes não é o esperado. Isso já aconteceu comigo. Então, acho que é importante também, né, claro, dentro do seu contexto, né, mesmo que tenha sido feito, né, toda a avaliação de desempenho, as pessoas mudam, né, às vezes mesmo meios de cultura, né, mesmo que eles atendam os requisitos do que está pedindo, tem esse desempenho diferente. Então, também tem que estar muito antenado a respeito disso. Né? Acho que isso é importante, né? E se complementa aí com tudo que tu falou. Isso mesmo. Tá? Muito obrigada, então. Um prazer. Obrigada, pela pessoal. atenção.
Obrigada a vocês pela participação. Vamos entregar o certificado, só um minutinho, fazer a foto oficial.